No caso de hoje, vamos contar a história de um rapaz que, por trás de uma aparência gentil, escondia um segredo horrível. Hoje vamos falar do caso Cody Allen. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Caroline e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui e gosta de casos criminais, se inscreve porque toda semana temos vídeo novo, nas terças, quintas e sábados às 7 horas da noite. Aproveita e curta esse vídeo, não custa nada e você estará contribuindo com o crescimento do canal. Sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. Cody Allen Leibkoff era um jovem de 20 anos na época do incidente. Ele cresceu na área rural de Columbia, no Canadá, ao lado de sua família. A família de Cody estava bem estabelecida financeiramente. Ele foi criado em um ambiente afetuoso e acolhedor, onde mantinha boas relações com todos os membros, e nunca testemunhou nenhuma forma de abuso ou violência. Durante sua vida, Cody sempre teve uma educação exemplar. Ele mantinha notas muito boas na escola e era um jovem bastante popular, com muitos amigos. Era considerado extremamente amigável e divertido. Cody também apreciava a prática de esportes e competia no time de hóquei no gelo de sua escola. Em 2008, Cody concluiu o ensino médio, conseguiu um emprego como mecânico em uma concessionária e se mudou para a cidade de Prince George, onde passou a residir com 3 amigas de infância. Cody era visto por todos como um jovem com muitos sonhos e conquistas à sua frente. Ele era um rapaz extremamente simpático e sociável, e praticamente ninguém tinha algo negativo a dizer sobre ele. No entanto, a partir de novembro de 2010, tudo mudou. No dia 27 daquele mês, Cody foi visto por um policial saindo rapidamente de uma área de vegetação situada à beira de uma estrada. O policial Aaron Keller estava realizando uma patrulha pela região, que era conhecida por ser um local onde a caça era proibida, mas ainda assim atraía caçadores. Além disso, a estrada era chamada de Estrada das Lágrimas, famosa pelo elevado número de mulheres que desapareceram por ali. Aaron, que estava sozinho na viatura, decidiu seguir Cody por cerca de 10 minutos e solicitou apoio para auxiliar na abordagem. Quando os reforços chegaram, eles sinalizaram para Cody encostar o carro. Cody rapidamente atendeu e, antes que os policiais dissessem algo, já estava com seus documentos pessoais e do veículo prontos para entregar. O comportamento de Cody foi considerado estranho pelos policiais, pois ele parecia apressado e nervoso. Além disso, Cody estava usando uma bermuda, mesmo a temperatura estando abaixo de 0 naquele dia. Outro ponto que chamou a atenção dos policiais foram as manchas de sangue no rosto, nas pernas e na parte traseira do carro de Cody. Os policiais questionaram Cody sobre o sangue e ele afirmou que estava caçando cervos na área e que havia espancado um até a morte, explicando assim as manchas de sangue. O policial Aaron decidiu revistar a caminhonete de Cody e encontrou uma chave de fenda manchada de sangue na parte traseira do veículo, além de uma mochila e um cartão de plano de saúde infantil, em nome de Lori Dawn Leslie. Cody foi detido e levado para a delegacia por violar a Lei de Proteção à Vida Selvagem do Canadá, já que ele mesmo admitiu estar caçando cervos em uma região onde a caça era proibida. A perícia foi chamada para investigar o local onde Cody foi avistado. Seguindo a trilha de pneus da caminhonete, chegaram ao local onde encontraram o corpo de Lori, uma jovem de 15 anos, cujo cartão de plano de saúde estava na caminhonete de Cody. Lori estava sem vida, esfaqueada diversas vezes e com sinais de espancamento no rosto. Inicialmente, Cody afirmou que estava coberto de sangue porque havia espancado um cervo até a morte, e fez isso com uma frieza quase brincalhona. No entanto, quando foi confrontado com a informação de que o corpo de Lori havia sido encontrado, Cody alterou completamente sua versão. Ele alegou que estava caçando cervos naquela noite, quando encontrou o corpo de Lori já sem vida. Cody disse que ficou extremamente agitado e, sem saber o que fazer, decidiu ir embora sem informar a polícia, mas antes disso acabou roubando os pertences de Lauren. Essa versão não fazia sentido, pois a jovem não possuía itens de valor, apenas alguns itens pessoais, como o cartão encontrado no carro de Cody. Cody foi novamente confrontado, já que a chave de fenda suja de sangue encontrada em seu carro foi analisada e era compatível com o sangue de Lori. Diante das evidências, Cody confessou ter causado a morte de Lori,
mas alegou ter sido um acidente. Ele afirmou ter conhecido Lori meses antes, através de uma rede social canadense, e que desde então vinham se aproximando e marcando encontros, durante os quais tinham relações sexuais consensuais. Naquela noite, segundo Cody, eles estavam em um encontro em um local remoto, no meio da mata e da neve. Durante o encontro, ele alegou que Lori começou a ter um surto, gritando e se debatendo. Cody disse que, desesperado, deu 2 socos no rosto dela para tentar acalmá-la, mas isso não funcionou e ela perdeu a consciência. Assustado, ele fugiu do local. Essa versão também não era convincente, pois além de ter sido espancada diversas vezes, Lori também havia sido esfaqueada. Além disso, as mensagens trocadas entre os dois nas redes sociais mostravam claramente que Lori não tinha interesse sexual em Cody. Ela deixava bem claro que a relação entre eles era apenas de amizade. Enquanto investigavam o caso de Lori, a polícia fez uma descoberta que chocou ainda mais a comunidade e todos que conheciam Cody. Após coletarem o DNA dele, os policiais conseguiram ligá-lo a 3 homicídios não resolvidos na região. A primeira vítima era Jill Stacy, de 35 anos, mãe de 5 filhos, vista pela última vez em 9 de outubro de 2009. Em 26 de outubro do mesmo ano, ela foi encontrada sem vida nos arredores de Prince George, com traumatismo craniano. A segunda vítima era Natasha Montgomery, de 25 anos, mãe de 2 filhos, cujo corpo nunca foi encontrado. Ela foi vista pela última vez em 30 de agosto de 2010, saindo da casa de um amigo. Cody foi ligado ao crime contra Natasha porque o DNA dela foi encontrado em um machado que ele guardava em seu quarto. A terceira vítima era Cynthia Frances Mars, de 35 anos, cujo corpo foi encontrado em um parque após um mês de desaparecimento, em setembro de 2010. O corpo estava em avançado estado de decomposição, mas foi possível identificar que ela sofreu um ataque brutal, com a mandíbula quebrada e ferimentos pelo corpo, como se alguém tivesse pisado nela com extrema força. As 3 vítimas ofereciam serviços sexuais, o que levou a polícia a acreditar que esse poderia ser o motivo do envolvimento de Cody com elas. Na época, Cody também fazia uso de cocaína e possivelmente obtinha a droga através dessas mulheres. Mais uma vez, Cody foi confrontado com essas informações e inventou uma nova história fantasiosa para as autoridades. Ele alegou que estava presente quando essas mulheres foram mortas, mas que não era o responsável pelos crimes. Segundo Cody, ele estava com elas apenas para obter drogas e serviços sexuais. Em cada uma das ocasiões, um traficante e 2 cúmplices teriam aparecido e cometido os crimes, ameaçando Cody para que ele não denunciasse nada à polícia. A polícia não acreditou na versão de Cody, pois havia várias contradições. As mortes ocorreram em datas diferentes, e seria improvável que esses homens tivessem chegado e cometido os crimes da mesma maneira em todas as 3 ocasiões. A teoria dos investigadores era que Cody marcava encontros com essas mulheres em sua casa quando estava sozinho, e durante o encontro sexual as agredia violentamente até a morte. A única vítima que não foi morta na casa de Cody foi Lori. Alguns fatos corroboram a versão da polícia, como o sangue de uma das vítimas encontrado no machado de Cody, que estava no porão da casa onde ele dormia. Também foi encontrado sangue de uma das vítimas no sofá e no tapete do porão. As 3 colegas de quarto de Cody testemunharam contra ele no tribunal. Uma delas relatou que, ao voltar da casa da família após o feriado de Ação de Graças, foi até o quarto de Cody no porão para verificar se ele estava bem e notou manchas de sangue no sofá e no tapete. Quando questionado, Cody afirmou que estava muito embriagado naquele final de semana e havia adormecido. Ao acordar, percebeu que seu nariz estava sangrando e que esse seria o motivo do sangue. No entanto, após as amostras de sangue serem analisadas, foi confirmado que pertenciam a uma das mulheres que perdeu a vida. As colegas de quarto também confirmaram que Cody costumava se envolver com essas mulheres que ofereciam serviços sexuais. Elas relataram que em diversas ocasiões, quando faziam festas na casa e chamavam amigos, Cody costumava chamar essas mulheres que conhecia na internet, o que gerava conflito entre eles. Mesmo com todas as provas contra ele, Cody continuou inventando novas versões dos fatos sempre que era pressionado. Ele nunca confessou os crimes, mas foi acusado de 4 homicídios em primeiro grau. Em setembro de 2011, ele foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. O crime chocou a população de Prince George, especialmente aqueles que conheciam Cody.
Afinal, ele era um jovem que não se assemelhava em nada com as características geralmente associadas a serial killers. Cody era um rapaz muito simpático e divertido, teve uma boa família, uma boa criação, nunca sofreu abuso em sua vida e nunca tinha se envolvido com crimes antes. Até hoje, os motivos que levaram Cody, um jovem de apenas 20 anos, que tinha uma vida promissora, a se tornar um assassino de mulheres, permanece um mistério. Cody é considerado um dos serial killers mais jovens da história do Canadá. Esse foi o caso de hoje. Me conta aqui o que vocês acharam nos comentários. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.